Questão 66 da página 64. Sejam as retas, né? A reta aqui, né? 1 sobre 2 vezes x mais 3 igual a y. É a reta aqui. A reta R. 3 menos 2x menos y igual a 0. A reta S. 3y mais 2x igual a 6. E a reta T, 2y menos x menos 6 igual a 0, né? Qual é a posição relativa entre as retas, né? Q e S, R e T, T e Q, S e R. Então, primeiro, né, vamos determinar os coeficientes angulares e lineares de cada uma das retas. A reta Q, né? Então, como o y já está isolado, ela já está na equação reduzida da reta, né? Eu só estou organizando, trazendo o y para o lado de cá e levando todo mundo para o lado de lá, né? Estou só invertendo. Podem me perguntar, né, porque o sinal não ficou trocado. O sinal ficaria trocado, só que eu multiplicaria todo mundo por menos 1 e voltaria e ficaria a mesma coisa. Então, o termo que acompanha o x é o coeficiente angular, né? Então, 1/2. O termo independente é o coeficiente linear, 3, que é o n. N de quê? 3. Da reta S, da reta R, a gente tem a reta 3 menos 2x menos y igual a 0. Então, a gente passa o y, isola o y, passa o y para o outro lado, né? Então, 3 menos 2x igual a y, né? É a mesma coisa que eu fiz ali, né? Se vocês quiserem fazer, podem trazer o y para o lado de cá com sinal negativo, ou então podem pegar tudo, o 3 menos 2x, levar para o lado de lá, depois você multiplica por menos 1, que vai dar exatamente esse valor aqui. Então, o termo que acompanha o x, coeficiente angular da reta R. Termo independente, coeficiente angular da reta R. Coeficiente linear. Na reta S, isso é a gente, né, passar o x para o outro lado, tá positivo, passa para cá negativo, né? 3y igual a menos 2x mais 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, y vai ser igual, né? Eu posso desmembrar essa fração aqui em duas, né? Com o mesmo denominador. Então, menos 3x sobre 2 mais 6 sobre 3. Então, menos 2x, menos 2x sobre 3 mais 6 dividido por 3 dá 2. Então, o coeficiente que acompanha, o número que acompanha o x é o coeficiente angular da reta S. Menos 2/3. Termo independente é o coeficiente linear da reta S. 2. Reta T é 2y menos x mais 6 igual a 0. Então, passa todo mundo que não pertence ao y e para o outro lado. Então, tá menos x, passa mais x. Tá menos 6, passa mais 6. Então, 2y igual a x mais 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Aí eu posso desmembrar a fração em duas, com o mesmo denominador. Aí vai ficar x sobre 2 mais 6 dividido por 2, 3. Aqui não aparece 1, né? Mas é como se eu tivesse 1, né? 1/2 de x. Então, coeficiente angular da reta T, 1 sobre 2, que é o que acompanha o x. Termo independente, coeficiente linear. Aí a letra A, né, pergunta a posição relativa entre as retas Q e S, né? Como Q e S possuem coeficientes angulares diferentes, né? Q, coeficiente angular 1/2, e S, coeficiente angular menos 2/3, a gente já sabe que é concorrente, né? E não tem como eu multiplicar esses dois coeficientes e dar
menos 1. Então, as retas não podem ser perpendiculares. Então, elas são concorrentes. A letra A, concorrentes. Reta R e T, né? Seria coeficiente angular da reta R é menos 2, coeficiente angular da reta T, 1/2. Então, os coeficientes angulares, então as retas podem ser concorrentes ou perpendiculares, né? Se eu multiplicar os coeficientes lineares e o resultado der menos 1, elas são perpendiculares, né? Quando nós multiplicarmos os coeficientes angulares da reta R e da reta T, tem menos 2 vezes 1 sobre 2, que ia ficar menos 2 vezes 1, menos 2 sobre 1 vezes, aqui não aparece, é 1, 1 vezes 2, 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, as retas são perpendiculares. Na letra B, R e T são perpendiculares. A letra C é em relação às retas T e S, né? S é menos 2 terços e T é 1 sobre 2. Não, T e Q. Perdão. T possui coeficiente angular 1 sobre 2 e Q possui coeficiente 1 sobre 2. Então, possuem os mesmos coeficientes angulares. Vamos ver se possuem os mesmos coeficientes lineares. Coeficiente linear da reta Q, 3. Coeficiente linear da reta T também é 3. Então, como elas têm coeficientes angulares e lineares iguais, essas retas são coincidentes, né? A letra D pergunta se S e S são o que, né? S e R, né? Então, S possui coeficiente angular menos 2 terços e R possui coeficiente angular menos 2, né? Como eles possuem coeficientes angulares diferentes, então essas retas são concorrentes, né? E se eu multiplicasse, não ia dar menos 1. Então, as retas só são concorrentes, elas não são perpendiculares. Questão 67, né? Em um plano cartesiano, construa um triângulo cujos vértices são os pontos de interseção das retas R, né? Y igual a 8, S. 2x menos 2y igual a 4. Não, 2x menos 2y mais 4 igual a 0. E a reta T, y mais x igual a menos 4. E determine a área desse triângulo. Primeiro vamos calcular, né, o ponto de interseção dessas retas, as coordenadas do ponto de interseção. Então, tem aqui entre R e S, né? Eu teria y igual a 8, que é a reta. E aqui 2x menos 2y mais 4 igual a 0, né? Eu posso trazer o 4 para o outro lado da igualdade. Vai ficar menos 4, né? Já tenho o valor de y, só eu substituir aqui, no lugar do y. Então, vai ficar 2x menos 2 vezes 8 igual a 4. Menos 2 vezes 8, menos 16, igual a menos 4, né? O 16 está positivo, passa para o outro, ou está negativo, passa para o outro lado positivo, né? Aí vai ficar 4 menos 16, 12. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 12 dividido por 2, 6. Então, o x é 2 e o y é 8. Esse seria meu ponto de intersecção, as coordenadas do ponto de interseção das retas R e S. A interseção entre R e T, né? Y igual a 8, aí y mais x igual a menos 4. Só eu substituir aqui o y por 8, né? Então, teria 8 mais x igual a menos 4. O 8 está positivo, passa negativo. Então, menos 4 menos 8, x igual a menos 12. Então, o ponto de interseção seria x igual a menos 12 e y igual a 8. A interseção entre as retas S e T. A equação
das retas seria menos 2x, menos 2y mais 2x mais 4 igual a 0 e x mais y igual a menos 4. Então, a gente pode passar esse 4 para o outro lado da igualdade, né? Aí vai ficar menos 2y mais 2x igual a menos 4 e x mais y igual a menos 4. Eu posso multiplicar essa equação por 2 todinha, né? Aí vai ficar com 2y mais 2x igual a menos 8, né? E 2y menos 2y mais 2x igual a menos 4, né? Aqui eu fiz só trocar a ordem aqui, né? Eu trouxe o y para primeiro e levei o y para o segundo, né? E multipliquei por 2. Fiz isso que é para poder, quando eu somar as duas equações, eu eliminar a variável y. Então, 2x mais 2x, 4x, menos 8, menos 4, menos 8, menos 12. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos por mais dá menos, né? 12 dividido por 4, 3. Então, x igual a 3. Tenho que x é igual a 3, eu escolho uma equação, vou pegar essa primeira, x mais y igual a menos 4, e substituir o x pelo valor que eu achei que foi menos 3. Então, menos 3 mais y igual a menos 4. Y vai ser igual, o menos 3 está do lado de cá, passa para o lado de lá, positivo. Então, menos 4 mais 3, menos 1. Y igual a menos 1. Então, o ponto de interseção seria menos 3 e menos 1. Uma questão pede para fazer o plano cartesiano, né? Representei as retas, né? Teria as retas aqui. E para calcular a altura, ou a área do triângulo. Então, a reta R, que ele deu que y é igual a 8, né? É bem simples, né? A gente pega o ponto 8 aqui, isso é traçar uma reta, né? Que ele disse só que o y é igual a 8, então o x tem que ser 0, né? Então, a reta seria essa, paralela ao eixo x. A reta S, eu sei que ela, o ponto de interseção entre a reta S e a reta R, as coordenadas são x igual a 6 e y igual a 8, então seria aqui. Vou pegar as coordenadas de encontro entre a reta S e a reta T, né? Mesmo eu não sabendo, mas eu sei que o ponto pertence à reta S, né? O ponto entre as retas de intersecção entre S e T deu o ponto menos 3 e menos 1 e estaria aqui. Então, esse ponto pertence à reta S também, como pertence à reta T. E o ponto aqui, menos 12 e 8, é o ponto de interseção entre as retas R e T, né? Então, que seria da reta T, né? E visto que esse ponto pertence à reta T, né? Porque ele é o ponto de encontro entre R e S e T. Desenhado o triângulo, né? Então, a área do triângulo é calculada pelo quê? Base vezes altura e dividido por 2. Então, se eu tenho um triângulo aqui, como essa reta é paralela ao eixo do x, para eu calcular a distância, só preciso da distância daqui até a reta, né? Que dá para a gente observar daqui, né? Se esse ponto aqui tem ordenada menos 1, de menos 1 até 8 dá 9 unidades, né? Então, já tenho minha altura. E a base seria a distância desse ponto até esse, né? Teria a abscissa menos 12 até a abscissa igual a 6, né? Então, de menos 12 até 6 dá 12 unidades, né? Só eu fazer a conta, né? Fazer o módulo, né, de menos 12 menos 6 dá módulo de menos 18, que dá 18, né? Que é a distância entre
esses dois pontos aqui, esse comprimento aqui. Se eu quiser também posso calcular pelaquela fórmula da distância entre dois pontos, né? Mas aqui não há necessidade porque dá para a gente observar na reta aqui. Então, a base seria 18, a altura seria 9 e o 2 aqui é da fórmula, né? Então, eu simplifico o 2 com 18, vai ficar 9 vezes 9, que dá 81. 81 unidades de área, né? Porque como ele não deu a unidade, então a gente diz só que é a unidade de área. Se fosse centímetros, seria centímetros. Se fosse metros, seria metros e assim por diante. Como ele não deu, a gente diz que é 81 unidades de área.